Um jogo para o Atlético meio que de desespero, né? O Atlético vem de um empate contra o Ceará. Eu não tenho essa certeza, o Vampeta tem, de que vai chegar entre vocês, porque futebol que o Atlético está jogando, ganhou do Fluminense e empatou com o Ceará em casa. O Atlético é um jogo importantíssimo, tem que vencer, tem que pontuar. O Flamengo é mais um jogo, né? Para tentar continuar ali. O Atlético Paranaense também que não está... O Atlético Paranaense só ganhou do Atlético, do Juventude, depois que ele eliminou o Palmeiras. Salve nação, saudações rubro-negras. Amanhã às 8h30 da noite tem Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver o que os comentaristas da Jovem Pan Esportes vão falar desse jogo. Programa Bate Pronto do canal Jovem Pan Esportes. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube Jovem Pan Esportes. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é flamenguista. Eu tento trazer aqui o máximo de conteúdo para vocês da imprensa falando do Mengão. Este aqui é mais um vídeo de análise. Vamos ver aí o que eles vão falar de Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo que vai com time reserva. Tem alterações no time do Flamengo, hein? Varela, titular, e Mateuzinho vai jogar pelo meio. Informação extra, não sei se eles vão falar sobre isso aqui. Vamos lá pro vídeo, então? Simbora. Fala aí, Mauro. Ah, não, deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos lá. Agora para falar sobre o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nesse fim de semana. Agora, já pensando apenas no Corinthians. O Atlético Mineiro, por sua vez, como diz o Vamp, pensa em chegar ali no G6 para ir para a Libertadores, para entrar direto na fase de grupos. O que esperar desse jogo, Mauro? E outra, o Flamengo reserva tem decepcionado um pouco, né? O Flamengo reserva, na minha opinião, pode jogar bem melhor do que vem jogando nos últimos jogos. O reserva, né? É o time reserva. Agora, o jogo para o Atlético meio que de desespero, né? O Atlético vem de um empate contra o Ceará. Eu não tenho essa certeza, o Vampeta tem, de que vai chegar entre vocês, porque futebol que o Atlético está jogando, ganhou do Fluminense e empatou com o Ceará em casa. O Atlético é um jogo importantíssimo, tem que vencer, tem que pontuar. O Flamengo é mais um jogo, né? Para tentar continuar ali. O Atlético Paranaense também que não está... O Atlético Paranaense só ganhou do Atlético, do Juventude, depois que ele eliminou o Palmeiras. Tem um ponto só atrás, o Atlético Mineiro. Vai estar ali a briga, né? Ele tem que chegar, mas assim, não é consistente, né? Tropeça... enfim, e o time piorou, inclusive, depois que saiu o Mohamed, voltou o Cuca, ao invés de melhorar, piorou. Então, acho que é um jogo importante para o Atlético. O Flamengo vai jogar no modo treino, quase, né? Porque mesmo os reservas, claro, alguns estão ali na expectativa de poder jogar a final. O Vidal não vai jogar o João Gomes, então, que está fora da final, né? O Santos deve jogar, que tem jogando todas, o goleiro. A linha defensiva é a de sempre, né? Deve ser o Mateuzinho ou o Varela, ele tem a chance de colocar o Varela para ganhar um pouco de ritmo, né? Ele deveria colocar. Ele pode jogar Libertadores, né? Ele pode jogar a Copa do Brasil. Exato, eu acho que ele deveria jogar com o Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton. Tá vendo, galera? Essa informação que eu trouxe aqui, eles não têm. Então, Varela será o titular e Mateuzinho vai jogar pelo meio, né? Lucas, aí vai ter João Gomes no meio campo, aí pode ter Vitor Hugo, Matheus França, o Diego Ribas está suspenso, não vai jogar, né? E na frente deve ser Marinho e Cebolinha, como ele vem fazendo sempre, né? Então, assim, é um time que pode enfrentar o do Atlético, ainda mais esse Atlético tão instável, né, como tem sido. Mas é um jogo para o Flamengo mais ali, para cumprir tabela, tentar ficar ali no bolo, e o Atlético tem que aproveitar que vai jogar contra o time reserva para tentar ganhar esse jogo e recuperar pontos que ele deveria ter conquistado contra o Ceará, que é um time que briga contra o rebaixamento, e o Galo não conseguiu vencer. Porque se o Atlético não for para a Libertadores no ano que vem, vai ser bem complicado, né? Se bem que pelo menos a vaga na primeira fase pelo menos pega. Mas aí jogar aquelas duas primeiras fases, o Fluminense ficou pelo caminho, né? E que Atlético vai ser no ano que vem, né? Com que jogadores, com que técnico, né? Vai ser o Cuca, a gente nunca sabe, né? Vai ser outro, como é que vai ser? Já teve essa semana a história aí do Nacho, que não pagaram ainda o Nacho, né? Tá na FIFA, um rolo danado. Não dá para entender muito o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, não. Mas é um jogo muito esvaziado, justamente porque o Flamengo está preocupado com o Corinthians na quarta-feira, e o torcedor, evidentemente, também, né? Está preocupado com o jogo de quarta-feira. Mauro, você até respondeu, né? Mas é o time reserva. Mas você não acha que o time reserva do Flamengo, por ser esse time galáctico que a gente fala, a gente tem Cebolinha, a gente tem Marinho, tudo bem, não renderam nada do que era esperado por enquanto. Tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Ayrton Lucas, tem o próprio Varela, que você falou, tem muitos grandes jogadores na reserva. Você não acha que está devendo? Na minha opinião, deve um pouco melhores atuações esse time reserva. Eu não
não tem jogado com o Ronaldinho, mistura o time. Contra o Inter foi o time titular, contra o Cuiabá foi o time reserva, ganhou. Tem jogos em que ele mistura os dois. E algum jogador, Varela nem jogou, a única partida que ele jogou agora foi essa, agora contra o Cuiabá, que ele teve a chance de realmente jogar uma partida inteira e tudo mais. O Marinho é um jogador que até agora ele está muito mais pelo folclore e tudo do que pelo futebol apresentado. Cebolinha ainda não se adaptou também. Eu acho que mais a defesa, acho que você tem ali jogadores mais consistentes. É o caso do Ayrton Lucas, do Fabrício Bruno. O Vitor Hugo já jogou melhor, já teve uma fase melhor, nem tanto agora. Agora, do jogo passado, por exemplo, o Matheus França entrou muito bem, fez um gol, jogou uma boa partida, aos poucos está ganhando espaço. Eu acho até que ele vai ser não posso afirmar que vai ser, mas eu acho que ele assim, para o torcedor do Flamengo, 2 jogadores seriam interessantes para quem vai ao Maracanã, o rubro-negro que vai ao Maracanã, para ver. O Matheus França, que eu acho que vai jogar de titular, e o Varela, se for titular, para você ver um lateral em ação, do que ele é capaz, começar a conhecê-lo melhor, e esse garoto que tem tudo para ser, na próxima temporada, o reserva imediato do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, entrando ali como meia. E mais a gente até brigando por posição do time, que é o moleque mais promissor que o Flamengo tem na base e tem só 18 anos. Vamp, Vanderlei, Bruno, o Mauro falou sobre Marinho, sobre o Cebolinha. Para mim, são 2 grandes decepções, por enquanto, no Flamengo. O Marinho, eu acho que já teve a oportunidade que precisava e não mostrou. Veio para o Flamengo como um grande reforço, nem foi tão caro pela situação como ele veio, não rendeu. Agora, e o Cebolinha? O Cebolinha veio por 14 milhões de euros, podendo chegar a 16 se ele conquistar títulos, e deve conquistar. É uma decepção ou não? É uma adaptação? Pode ser aquele jogador que ainda não emplacou, mas no ano que vem, com uma pré-temporada, treinando com o grupo, ainda pode render muito nesse Flamengo, Vamp. Então, a decepção ainda não é porque tem praticamente quase 2 meses que ele chegou, 3, eu acho, né? O Marinho não. O Marinho até pegou a bola, pediu a bola ao Vidal para bater o pênalti para dar uma moral ao atacante, né? O Marinho sim. Mas esses atletas também tem que saber, você tem que saber onde você vai conduzir bem sua carreira, né? Por exemplo, o Pedro e o Gabigol. Ainda tem o Bruno Henrique, hein? O Cebolinha, lógico, vai confiar nele, mas tem que saber onde está pisando, né? O Pedro e o Gabigol continuar nessa batida aí, como tem ido, né? Ganhando título, jogando bem, fica difícil você ganhar titularidade. Então vamos mudar o esquema. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogando demais. Eu vi o que o Everton Ribeiro jogou na quarta-feira lá contra o Corinthians. Uma bola do pé do Everton Ribeiro, o cara sonhando ir para a Copa do Mundo, o Tite estava no estádio, Arrascaeta aí indo a uma Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Fica sem espaço, né? Eles estando bem. O Marinho sim, o Marinho poderia ser titular em outro clube, ganhando talvez o mesmo salário, até mesmo se ele ficasse no Santos, né? Mas quando ele foi pro Flamengo, ele sabia que não ia ser titular, que era o Bruno Henrique e o Gabigol, ele ia ser reserva, né? Talvez no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro, não. O Marinho talvez se jogasse bem no Corinthians poderia ser até titular também. Mas pelo que ele tá jogando... Não, então, é isso que eu tô falando, agora não. Agora não. Mas no momento que ele vivia a condição do Santos, se ele fosse eu acho que ele foi pro time que ele não ia ser titular, sabendo que o Bruno Henrique não estava machucado. Sim, mas quando entra bem, né? Ele não joga. Foram raríssimos os jogos bons do Marinho. O Cebolinha você acha que vai ainda? O Cebolinha você tem que dar mais tempo. A gente conhece bem o Cebolinha. Vanderlei, antes de te passar a palavra, a gente tá voltando aí na Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira. Eu tento defender. Se ele continuar assim, eu vou trazer um sal e uma água. Eu tento defender, mas aqueles que falam que ele corta, é verdade. Agora, eu queria só dizer, são duas situações diferentes. A do Marinho, ele sabia que seria banco e que seria uma alternativa no momento em que precisassem dele. Mas eu acho que é um jogador que tem potencial, né? Pode ser útil. Não acho que foi uma boa contratação do Flamengo, achei naquela época, e continuo achando que é uma alternativa boa, ele sabe jogar bola. E para alguns jogadores, é melhor, por exemplo, ser reserva no Flamengo do que titular no Nogueirópolis. Então, essa é a visão que eu tenho do Marinho. Do Cebolinha,
todo mundo espera mais, também espero, mas tem aquela palavrinha que é legal quando se avalia um profissional. Tem potencial? Tem. Então, acho que dá para esperar um pouco mais. Eu acho que ele sabe jogar bola, eu acho que foi uma contratação importante para o Flamengo, ele pode ser útil. E é legal quando é chamado para entrar. Ainda se fala assim, poxa, o time adversário tira o A e coloca o B, e aí o Flamengo está chamando o Cebolinha para entrar. Eu acho que isso tem um peso especial, porque o cara tem potencial. Alguma coisa vai acontecer, ele vai melhorar. É isso que eu acho. O Michael, por exemplo, demorou 1 ano, né, para engrenar, né, para pegar no tranco no Flamengo e dar resultado, né? Desses dois, também acho que o Cebolinha ele vai crescer ainda. Ele está há pouco tempo. E quando ele começou a jogar, o time estava acertado, né? Quando ele pôde jogar, abriu a janela, o time já estava acertado. Então ficou difícil para ele. Claro que quando ele joga, ele pode fazer mais, né? Ele não tem conseguido fazer grandes partidas. Ele não tem aproveitado bem as oportunidades. Então o Cebolinha é um jogador que não tem colocado dúvida na cabeça do técnico também, porque o time está bem, mas eu acho que ele ainda vai crescer. O Marinho, eu acho que é um cara que... Eu nunca pensei no Marinho como titular do Flamengo. Assim, eu nunca pensei, não, o Marinho vai chegar e vai ser titular em algum momento, ou vai brigar. Eu acho o Marinho um jogador de um nível abaixo dos outros atacantes do Flamengo. Ele pode ser uma alternativa em alguns momentos. Eu também acho que ele pode jogar um pouco mais do que ele está jogando, mas eu acho que o Marinho, principalmente pelaquela temporada do Santos de 2020, ele foi colocado, acho que na avaliação de muitas pessoas, num patamar que não é dele. Eu acho que o Marinho, ele não é um jogador desse nível para ser titular num time como o do Flamengo de hoje. Ele tem uma carreira de oscilação, assim. O Marinho foi muito bem no Vitória e no Ceará, no próprio Santos, mas ele jogou no Fluminense, não foi bem, ele jogou no Grêmio, não foi bem, ele jogou no Cruzeiro, não foi bem. Então ele tem altos e baixos. Então acho que é uma alternativa para de vez em quando. Cebolinha, em algum momento, não sei quando, ele é um cara que pode vir a ser um titular do Flamengo, sim. O Marinho eu não acredito. Mauro Betting, boa tarde, já te recebendo no bate-pronto, tá? Chegou aqui em alto estilo. Em baixo estilo, na verdade é que eu vim engatinhando. Agora, concorda com essa situação do Bruno? A gente está falando sobre o time reserva do Flamengo, que deve enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. Deve não, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, porque tem a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira. Esse time reserva do Flamengo está devendo, na sua opinião, até por ser um elenco galáctico, esse time reserva poderia jogar melhor. E outra, Marinho e Cebolinha. Marinho realmente já teve o tempo que precisava e não mostrou. E o Cebolinha, você acha que ainda vai se adaptar ou já é uma decepção? Boa tarde a todos. Não é uma decepção, porque tem que dar um tempo, né? Para qualquer atleta, ainda mais um atleta que veio da Europa. O Cebolinha teve talvez o seu melhor momento, a melhor sequência exatamente com o Veríssimo, não com o Jorge Jesus. Chegou, demorou um pouquinho para estrear, teve a questão do Bruno Henrique da lesão, se esperava que viesse, aí o Pedro acabou comendo desse jeito, tomando o ataque, ele e o Gabi, mais o Everton, mais o Arrascaeta, e natural que isso aconteça. Ele fez um golaço contra o São Paulo, mas fora aquele momento, poucas coisas para o nível do Cebolinha. O que o Bruno falou do Marinho é mais ou menos o que eu concordo. Ele teve uma bolha de futebol, uma bolha longa, né? Uma grande bolha, tanto é que foi o craque da Libertadores de 20, acho que merecidamente, mas o Marinho, são vários momentos dele. Ele era, a princípio, um meme, que virou algo muito sério, até porque ele é muito engraçado, muito inteligente, e com momentos, né? E aquilo que o Vanderlei falou também sobre escolhas. Pô, até pelo pai rubro-negro, ele também, a história do Flamengo, o momento do Flamengo, pô, às vezes ser uma opção do Flamengo é melhor do que você ser titular não só no Nogueirópolis, mas em outras equipes, né? E em relação aos reservas do Flamengo, o time reserva, o momento não é o melhor, já viveu momentos melhores, mas o Flamengo ainda tinha chances no Brasileiro até o clássico contra o Palmeiras, quando, aliás, os reservas no primeiro tempo foram melhores que o Palmeiras e venceram por 1-0, muito por conta desse time e da comissão técnica do Dorival Júnior. Então, o momento não é legal agora? Não é, ou já não foi tão bom, ou já não é tão bom. Mas o que eles fizeram foi um negócio espetacular, um negócio que eu diria até histórico. Esse grande momento do Flamengo passou até pelo refresco que se dava esse timaço titular e o que eles vinham fazendo. Então, não é o melhor momento, mas eles já entregaram muito. Inclusive gente como o Vitor Hugo, que é um moleque de altíssimo nível. O Vitor Hugo talvez já fosse titulares em muitas equipes do Brasil, pelo potencial que tem, pela bola que tem jogado, inclusive pela versatilidade. Eu acho que o momento é absolutamente natural, até porque está se afunilando. É agora, na semana que vem, final de Copa do Brasil, dia 29 final de Libertadores. Então é natural que, inclusive, não é que você tira o pé, mas você tenha tanta coisa, e o brasileiro que você vai levando, que você acabe não rendendo tudo que pode sair. Tá aí, galera, as opiniões e comentários dos comentaristas da Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto.
Cara, eu acho que alguns jogadores levam mais tempo do que outros, né, para se adaptar em novos clubes. Caso que está acontecendo com o Cebolinha, né? No Benfica, o Cebolinha também demorou para se adaptar, só que lá ele fez poucos gols, né? Ele não era titular lá, ele fez 15 gols, se eu não me engano, lá pelo Benfica. Já o Marinho, cara, que era um jogador indiscutível, titular indiscutível no Santos. Galera, vamos lá, vou relembrar aqui um fato. Quando o Marinho estreou pelo Flamengo, era o técnico Paulo Souza. E na estreia, o Marinho fez um gol. E naquele jogo, o Marinho correu muito, correu mais que o time inteiro, né? E o Paulo Souza criticou ele na entrevista, falando que ele corria demais. E depois o cara não deu sequência para o Marinho perdeu a confiança, caiu de rendimento. E isso atrapalhou muito o Marinho no Flamengo, porque ele tinha estreado bem, marcando gol, né? E o Cebolinha, ele fez o gol muito importante, né, contra o São Paulo na Copa do Brasil, que deu assim mais gás para o Flamengo jogar no Maracanã com uma vantagem maior, né? No caso, o placar foi 3-1 lá no Morumbi e o Flamengo venceu o São Paulo por 1-0 no Maracanã. Tá, é um gol importante? Só que o Cebolinha ainda não entregou o que ele pode entregar. Ele é muito bom jogador, ele tem potencial. Como eu disse aqui no meio do vídeo, o Cebolinha ele tá tendo dificuldade para engrenar, coisa que o Michael também teve, né? Dificuldade, ele demorou 1 ano. Todo mundo queria o Michael fora, depois ele destruiu no ano de 2021, sendo o melhor jogador do Flamengo na temporada, né? Terminando ali como artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro com 14 gols. Depois que o Michael saiu, muitos torcedores ficaram tristes, não queriam que ele saísse, e agora alguns pedem a volta do Michael, né? Pois é. E o Michael se arrepende, viu, galera, de ter saído do Flamengo. Ele fala que se arrepende, ele gostaria de voltar, só que o time dele lá não libera, porque pagaram 46 milhões por ele, né? E é isso, ele tem que cumprir contrato. Muito bem, quero agradecer a todos vocês aqui. O que vocês acham para o jogo de amanhã, às 8h30 da noite? O Flamengo joga com um time reserva, né? Só o Santos de titular e o João Gomes de titular, né? Que o João Gomes não pode jogar na Copa do Brasil porque foi suspenso. E o Varela vai jogar na lateral direita e o Mateuzinho está sendo testado no meio. Então, a tendência é que Mateuzinho jogue pelo meio. Agora, quem sai, não sei, de repente ele coloca ali o João Gomes e Mateuzinho, né? E Diego Ribas mais à frente, Victor Hugo. Daí no ataque ele pode pôr o Marinho e o Cebolinha. Beleza, galera? Isso aqui é Flamengo. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Fui!